Olá, boas-vindas a mais um episódio do Direito Direto. Oi, pessoal. O seu ponto de encontro para descomplicar o direito. Aqui a gente explica os temas jurídicos de um jeito bem objetivo, claro e super acessível. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, fica aquele convite especial. Siga o Direito Direto aí na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, qualquer uma. É isso aí. E se curtir nosso conteúdo, não esquece de deixar lá suas 5 estrelas, seu like e, claro, compartilhar com os amigos. Principalmente para aquela galera que está na pegada dos concursos, né? Os concurseiros de plantão. Ah, e segue a gente também no Instagram. Aproveita para ouvir o Direito Direto enquanto tá no trânsito, lavando a louça ou, sei lá, mandando ver no treino. O conteúdo é pensado para ser leve, informativo e caber direitinho na rotina. E vale lembrar, né? Nossos episódios são baseados em cadernos de estudos. A gente compila informações de várias fontes. Queremos que vocês acompanhem nossa evolução nos estudos também. Comentem lá nos episódios, tirem dúvidas. Pois é. E uma dica para organizar o estudo. Que tal criar playlists por matéria aí no seu app de áudio? Facilita muito na hora de revisar depois. Boa dica. Bom, hoje a gente vai abordar 3 pilares do direito constitucional que são, assim, essenciais para entender como a nossa Constituição funciona na prática, sabe? Como ela se organiza. Exato. A gente vai falar sobre a eficácia das normas constitucionais, ou seja, como e quando as regras da Constituição realmente produzem efeitos. Depois, vamos desvendar a repartição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tipo, quem faz o quê no nosso federalismo. E, por fim, a gente entra no processo legislativo, com foco especial nas emendas constitucionais. Como a Constituição pode ser alterada, quais são os limites para essas mudanças. Fica com a gente porque entender esses temas é fundamental, não só para provas e concursos, mas para a cidadania mesmo. Com certeza. Começando então pela eficácia, né? Quando a gente lê a Constituição, nem toda norma ali tem o mesmo tipo de força imediata. Uma classificação doutrinária bem consagrada ajuda a gente a entender isso. Basicamente, se divide as normas constitucionais quanto à aplicabilidade em 3 tipos. Certo. As normas de eficácia plena. Essas são, diretas ao ponto, têm aplicabilidade imediata e integral, não precisam de outra lei para complementar e não podem ser restringidas por legislação comum. Pensa naqueles direitos fundamentais que são autoaplicáveis. Tá escrito, tá valendo na hora, sem depender de mais nada. Isso. Depois vem as normas de eficácia contida. Essas também têm aplicabilidade imediata, mas aí tem um porém, sabe? A própria Constituição permite que uma lei futura venha a restringir o alcance dela. O exemplo clássico é a liberdade de exercício profissional, lá do artigo 5º, inciso 13. A Constituição garante, mas diz que a lei pode exigir qualificações. Entendi. Então ela já vale, mas pode vir uma lei e dar uma limitada, digamos assim, dentro do que a própria Constituição permite. Exatamente. E por último, as normas de eficácia limitada. Essas, sim, dependem de uma lei posterior para produzir todos os seus efeitos práticos. Sem essa lei regulamentadora, elas não conseguem ser plenamente aplicadas. Ficam meio incompletas. Como o exemplo que você deu antes da licença paternidade, né? O artigo 7º, inciso 19, previa, mas precisou de lei para dizer quanto tempo seria. Perfeito, esse exemplo é ótimo. E dentro dessas normas de eficácia limitada, ainda tem 2 subcategorias importantes que a doutrina aponta. Quais seriam? Os princípios programáticos, que são aquelas normas que estabelecem metas, objetivos sociais para o Estado. Elas traçam um programa a ser seguido. Um exemplo claro são os objetivos fundamentais da República, listados lá no artigo 3º da Constituição. Certo, tipo, construir uma sociedade livre, justa e solidária são diretrizes, né? Isso, são guias. E a outra subcategoria são os princípios institutivos ou organizativos. São normas que prevêem a criação de órgãos, instituições, entidades. A Constituição meio que institui a necessidade de algo ser criado por lei depois, como, por exemplo, a previsão para criar regiões metropolitanas. Entendi. A Constituição manda criar, mas a lei que vai detalhar como vai ser. Exato. Agora, uma distinção que é crucial e às vezes gera confusão. Eficácia jurídica versus eficácia social. Isso é importante mesmo.
Como a gente diferencia? Olha, eficácia jurídica, toda norma constitucional, pelo simples fato de existir e ser válida, já tem. Ponto. Isso significa que ela tem a capacidade de produzir efeitos no mundo do direito, de vincular o poder público, os particulares. É a aptidão para gerar consequências legais, tá. Ok, então só por estar na Constituição ela já tem essa força no mundo jurídico. Perfeito. Já a eficácia social. Bom, aí é outra história. Ela se refere ao grau em que a norma é efetivamente cumprida e implementada na sociedade no dia a dia. É o pegar da norma na prática. Entendi. Então, a regra de ouro seria: toda norma constitucional válida tem eficácia jurídica, mas nem toda norma constitucional tem eficácia social imediata. Uma norma de eficácia limitada, por exemplo, tem eficácia jurídica desde já, mas a sua eficácia social plena só vem com a lei regulamentadora. Aquela classificação que a gente falou, plena, contida, limitada, se refere mais a essa capacidade de produzir efeitos sociais concretos, né? Exatamente, você pegou o ponto. E quais são os efeitos mínimos que toda norma constitucional produz justamente por ter essa eficácia jurídica? São pelo menos dois, muito importantes. Quais? Primeiro, o efeito revogador. Uma nova norma constitucional ou uma emenda revoga automaticamente toda a legislação anterior a ela que seja incompatível. Isso é o que se chama tecnicamente de juízo de não recepção. Se uma lei antiga contraria a nova Constituição, ela simplesmente, deixa de valer. Importante isso. Não se fala em inconstitucionalidade superveniente para a lei antiga, né? A análise é se foi recebida ou não pela nova ordem. E esse controle pode ser feito por qualquer juiz, no caso concreto, ou de forma concentrada lá no STF via ADPF, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Precisamente. E o segundo efeito mínimo é o efeito paralisante. Além de revogar o passado incompatível, a norma constitucional serve de parâmetro para controlar a validade das leis futuras. Qualquer lei criada depois da norma constitucional que a contrarie pode ser declarada inconstitucional. E o interessante, mesmo uma norma de eficácia limitada pode ter esse efeito paralisante sobre leis futuras que violem o seu conteúdo mínimo, o seu núcleo essencial. Então isso desfaz um mito comum. Alguém poderia pensar que uma emenda constitucional que introduz uma norma de eficácia limitada não revogaria leis anteriores por não ter eficácia social ainda. Mas não é isso. Não mesmo. Errado. Como a gente viu, toda norma constitucional tem eficácia jurídica imediata. E, portanto, ela tem sim o efeito revogador sobre a legislação infraconstitucional anterior que for incompatível com ela. Não precisa esperar regulamentação para isso. Claríssimo. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre como o poder é distribuído no Brasil. A gente é uma federação, né? Isso significa que temos diferentes níveis de governo com autonomia. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Exato. E um detalhe importante, eles têm autonomia, mas a soberania é da República Federativa do Brasil como um todo, né? Não dos entes isolados. Certo. E como a gente sabe quem é responsável por qual assunto? Bom, a Constituição usa, como regra geral, um critério chamado critério da preponderância do interesse. A ideia é a seguinte: Manda lá. a União cuida dos assuntos de interesse nacional, aquilo que afeta o país inteiro ou mais de uma região. Os estados focam nos interesses regionais, que ultrapassam os limites de um município, mas ficam dentro do estado. E os municípios lidam com o interesse local, as questões do dia a dia da cidade. E o Distrito Federal? O Distrito Federal tem uma natureza híbrida, né? Ele acaba acumulando tanto competências de estado quanto de município. Mas atenção, né? Porque tem exceções. Um exemplo famoso que está lá no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. A exploração do serviço local de gás canalizado. Apesar de ser um serviço local, a competência dos estados e não dos municípios. Foi uma escolha específica da Constituição. Exatamente. O critério do interesse é a regra geral, mas a própria Constituição estabelece exceções pontuais. Agora, vamos para os tipos de competência.
temos as competências administrativas, também chamadas de materiais, que se referem mais à execução de tarefas, à gestão, ao fazer. E temos as competências legislativas, que tratam da criação de leis. Ok, começando pelas administrativas, quais são? Dentro das administrativas, a gente tem duas principais. A competência exclusiva da União, prevista lá no artigo 21, são coisas que só a União pode fazer, e é indelegável. Pense em ações como emitir moeda, declarar guerra, administrar as reservas indígenas. Entendi. Só a União e mais ninguém. E a dica que às vezes ajuda. Exclusiva é indelegável. Vogal com vogal. Boa. E a outra administrativa é a competência comum, do artigo 23. Aqui, a União, os estados, o DF e os municípios atuam juntos, cooperando. É uma responsabilidade compartilhada. Ah, tipo, cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, preservar o patrimônio histórico. Coisas que todo mundo tem que se preocupar junto. Exatamente. É indelegável também, mas a cooperação entre eles pode ser organizada por lei complementar. E a dica aqui: comum é com todo mundo, inclusive os municípios. Legal. E nas competências legislativas, como fica a divisão? Aí a divisão é um pouco diferente. Temos a competência privativa da União, lá no artigo 22. Em regra, só a União legisla sobre certos temas de grande importância nacional, como direito civil, penal, comercial, eleitoral, processual. Certo. Mas tem um detalhe crucial aí, né? Tem, atenção, essa competência é delegável. A União pode, por meio de lei complementar, autorizar os estados a legislar sobre questões específicas dentro dessas matérias que são privativas dela. A dica: privativa é delegável. Consoante com consoante, se a gente pensar em delegável. Ótima dica. E a outra competência legislativa? É a competência concorrente do artigo 24. Aqui, a União, os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre o mesmo assunto. Exemplos: direito tributário, financeiro, urbanístico, ambiental, proteção à infância e juventude. E um ponto muito importante aqui: municípios não têm competência legislativa concorrente nesse sentido do artigo 24, certo? Perfeito. Isso cai muito em prova. Municípios ficam de fora dessa divisão do artigo 24. O que eles podem fazer é suplementar a legislação federal e estadual naquilo que for de interesse local, como diz o artigo 30, inciso 2º. Mas eles não entram na concorrência do 24 para definir normas gerais ou suplementares nesse nível. Entendido. E como funciona essa concorrente na prática entre União, Estados e DF? Qual a regra? A regra é a seguinte: a União se limita a estabelecer as normas gerais, as diretrizes básicas sobre o assunto. Ok, o esqueleto da lei, digamos. Isso. E os estados, e o DF, claro, exercem a competência suplementar. Eles detalham essa legislação, adaptam à sua realidade local, mas sempre respeitando e sem contrariar as normas gerais da União. E se a União não editar as tais normas gerais, fica um vazio? Não, aí os estados e o DF podem exercer a competência legislativa plena, ou seja, eles podem criar tanto as normas gerais quanto as suplementares para atender às suas necessidades naquele assunto específico, enquanto a União não legislar sobre as normas gerais. Ah, interessante. Mas e se depois disso, a União finalmente resolve e edita a norma geral federal? O que acontece com a lei estadual que já existia e talvez tratasse de normas gerais também? Ótima pergunta. Nesse caso, a lei federal posterior sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário a ela. É o que diz o artigo 24, parágrafo 4º. Atenção aqui, suspende, não revoga. Isso faz uma diferença enorme, né? Total. Suspender significa que a lei estadual não morreu. Ela só fica, digamos, em stand-by, adormecida, na parte que conflita com a norma geral federal. Se, por algum motivo, essa norma geral federal deixar de existir, for revogada ou declarada inconstitucional, a lei estadual que estava suspensa volta a ter eficácia automaticamente. Entendi. Não precisa de uma nova lei estadual
para ressuscitar a antiga. Ela só estava esperando a causa da suspensão desaparecer. Exatamente. Não é um efeito repristinatório típico, porque a lei estadual nunca foi formalmente revogada, apenas teve sua eficácia suspensa. É só o fim da suspensão. Um exemplo prático que às vezes ajuda. Imagina que o Estado X fez uma lei sobre um tema concorrente porque a União não tinha feito norma geral. Depois, a União faz a Lei Federal Y norma geral incompatível. A Lei X fica suspensa no que for contrário a Y. Se, mais tarde, uma emenda constitucional Z for aprovada e tornar a Lei Federal Y incompatível com a nova regra constitucional, causando sua não recepção ou revogação, a Lei Estadual X, que estava suspensa, simplesmente volta a ter eficácia plena. Não houve repristinação da lei estadual, só cessou a causa da suspensão, a Lei Y. Perfeito, acho que ficou bem claro esse mecanismo da suspensão. Agora vamos para o último bloco temático, o processo legislativo, com aquele foco especial nas emendas constitucionais. O artigo 59 da Constituição lista as espécies legislativas, né? Sim, ele lista emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. São as ferramentas que o Congresso usa para produzir normas. E em termos de hierarquia, como isso se organiza? Bom, no topo da pirâmide, a gente tem o que chamamos de bloco de constitucionalidade. Ele inclui o texto original da Constituição de 88, o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as próprias emendas constitucionais e também os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com aquele quórum especial de emenda, sabe? 3/5, 2 turnos nas duas casas. Tudo isso tem força de Constituição. Ok. E todo o resto listado no artigo 59... Todo o resto é infraconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição e deve respeito a ela. Leis complementares, ordinárias, MPVs, todas devem obedecer ao bloco de constitucionalidade. E ainda existem normas supralegais, como tratados de direitos humanos não aprovados com quórum de emenda, que ficam acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. Mas essas não estão listadas no artigo 59 como espécies legislativas. Entendi. E para aprovar essas diferentes espécies, precisa de votos no Congresso. Qual a regra de quórum? A regra geral é a maioria simples, ou seja, a maioria dos votos dos parlamentares presentes na sessão, desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros da Casa, que é o quórum para iniciar a sessão. Mas tem exceções importantes, né? Tem. 2 muito importantes. Para aprovar lei complementar, a Constituição exige maioria absoluta. Isso significa metade mais 1 do número total de membros da Casa Deputados ou senadores. É um quórum mais difícil de atingir. Certo. E a outra exceção? A emenda constitucional. Essa é a mais exigente de todas. Precisa de 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso, Câmara e Senado, e a votação ocorre em 2 turnos em cada uma delas. É um processo bem rigoroso. Entendido. 3/5, 2 turnos, nas 2 casas. E como um projeto tramita geralmente? Geralmente, um projeto de lei começa na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, e depois vai para o Senado, a casa revisora. Se o Senado aprovar sem mudanças, o projeto vai para sanção ou promulgação. Se o Senado mudar o texto, ele volta para a Câmara decidir sobre as mudanças. Mas tem exceções, claro. Projetos de iniciativa de senadores começam no Senado. E para emendas constitucionais? Essa regra de voltar se tiver mudança é absoluta, né? Qualquer alteração na casa revisora faz o projeto voltar para a casa iniciadora. É o chamado bicameralismo puro nesse caso. Exato. Para emenda, sim. Já para outras leis, como as ordinárias, nem toda alteração feita na casa revisora exige que o projeto volte para a iniciadora. O sistema é um pouco mais flexível. É o bicameralismo mitigado. E se um projeto for rejeitado? Ele pode ser apresentado de novo logo em seguida? Aí entra a regra da irrepetibilidade, prevista no artigo 67.
A regra geral é que matéria constante de projeto de lei rejeitado só pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, que normalmente vai de fevereiro a julho e de agosto a dezembro, se houver uma proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas, Câmara ou Senado. Mas essa regra não é igual para tudo, né? Não. Ela tem duas formas. A irrepetibilidade relativa, que é essa regra geral que acabei de falar. Vale para leis ordinárias e leis complementares. Elas podem ser reapresentadas na mesma sessão desde que a maioria absoluta peça. E a outra forma? É a irrepetibilidade absoluta. Essa é mais rigorosa e vale para propostas de emenda à Constituição, PECs, e para medidas provisórias que foram rejeitadas ou perderam sua eficácia, foram prejudicadas. Essas não podem ser reapresentadas na mesma sessão legislativa de jeito nenhum, só na sessão legislativa seguinte. Entendi. PEC rejeitada só no ano que vem, basicamente. Exato, só na próxima sessão legislativa. Ok, focando agora especificamente nas emendas constitucionais, lá do artigo 60. Elas são a forma como o chamado poder constituinte derivado reformador atua, né? É derivado porque vem da própria Constituição e reformador porque serve para modificar a Constituição. Perfeito. Mas, e isso é fundamental, esse poder não é absoluto. Ele não pode fazer o que quiser. Ele tem limites. Quais são esses limites? As emendas. A doutrina costuma classificar em 3 tipos: formais, circunstanciais e materiais. Vamos ver cada um. Os formais. Os limites formais se referem ao procedimento de aprovação. Quem pode propor uma PEC? O presidente da República, ou 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se cada uma pela maioria relativa de seus membros. Depois, tem o quórum qualificado que já falamos. 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa. E depois de aprovada, vai para o presidente sancionar? Não. Esse é um detalhe importante do limite formal. A emenda constitucional é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, artigo 60, parágrafo 3º. Não há sanção ou veto do presidente da República em emendas. E, claro, tem a irrepetibilidade absoluta que já mencionamos. Se for rejeitada, só na próxima sessão legislativa. Certo. E os limites circunstanciais? Os limites circunstanciais estão no artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não pode ser emendada durante a vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. São situações de anormalidade institucional grave e o Constituinte entendeu que não seria prudente alterar a lei maior nesses momentos. Faz sentido. E os limites materiais? As famosas cláusulas pétreas. Exatamente. Os limites materiais são as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º. São o núcleo essencial, o coração da Constituição, aquilo que não pode ser abolido por emenda. Quais são elas mesmo? São 4. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. E atenção aqui, né? O limite não é que esses temas não possam ser tocados por emendas. O limite é que não se pode aprovar emenda que tenda a abolir esses pilares. É isso. Perfeitamente colocado. Não se pode restringir ou suprimir o núcleo essencial desses pontos. Mas uma emenda que, por exemplo, amplie um direito ou garantia individual ou que aperfeiçoe a separação de poderes sem ferir seu núcleo seria, em tese, válida. O limite é contra o retrocesso, a abolição. Ótimo. E aí chegamos à pergunta final. Uma emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional? A resposta é um sonoro sim. Com certeza pode. Mas como assim, se ela foi aprovada e virou parte da Constituição? Justamente porque ela é fruto do poder constituinte derivado. E como vimos, esse poder é limitado pela própria Constituição original, que veio do poder constituinte originário.
Se uma emenda desrespeitar qualquer um daqueles limites que falamos, os formais, o processo, os circunstanciais, o momento ou principalmente os materiais, as cláusulas pétreas, ela estará violando a própria Constituição que a autorizou a existir. E aí o judiciário pode analisar isso. Sim, ela pode ser questionada do Poder Judiciário, por exemplo, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, no Supremo Tribunal Federal. O STF pode declarar inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Ah, isso é diferente das normas que nasceram com a Constituição de 88. O chamado poder constituinte originário, né? O STF entende que essas normas originárias formam um sistema harmônico e não declara uma inconstitucional em relação à outra. A teoria das normas constitucionais e inconstitucionais não colou aqui para o texto original. Exato. O STF adota o princípio da unidade da Constituição, entendendo que o texto originário é um todo coerente. Mas para as emendas, que são obra de um poder derivado ilimitado, o controle de constitucionalidade é totalmente possível e necessário para proteger a própria supremacia e rigidez da Constituição. Então, é totalmente errado afirmar que emendas constitucionais estão imunes ao controle de constitucionalidade. Por serem fruto de um poder limitado, elas se submetem, sim, a esse controle. Corretíssimo. Elas podem e devem ser controladas. Ufa! Quanta informação, né? Mas acho que conseguimos cobrir bem os pontos. Vamos recapitular rapidinho. Vamos lá. A gente viu que as normas constitucionais têm eficácia plena, contida ou limitada quanto à sua aplicabilidade social direta, mas todas têm eficácia jurídica desde o início e produzem efeitos importantes, como o revogador para leis antigas, incompatíveis, e o paralisante para leis futuras. Isso. Entendemos a divisão de competências entre União, Estados, DF e municípios, baseada na ideia da preponderância do interesse, mas com exceções. Diferenciamos as competências administrativas exclusiva da União, indelegável, e comum, compartilhada, das legislativas privativa da União, delegável, e concorrente entre União, Estados e DF, com aquela regra importante da suspensão da lei estadual pela norma geral federal posterior. E, por fim, navegamos pelo processo legislativo, detalhando as emendas constitucionais, seu quórum super qualificado de 35 em 2 turnos nas 2 casas, as limitações formais, iniciativa, procedimento, promulgação sem sanção, circunstanciais, não pode em estado de sítio, etc., e as importantíssimas cláusulas pétreas, limites materiais e, crucialmente, a possibilidade de uma emenda ser sim controlada judicialmente quanto à sua constitucionalidade. Acho que foi um bom resumo dos pontos-chave. Que ótimo. Chegamos ao final de mais um Direito Direto. Esperamos que essa nossa conversa sobre eficácia, competências e emendas tenha sido útil e tenha ajudado a clarear as ideias. Muito obrigado pela companhia de todos. Não se esqueçam de seguir o podcast, avaliar com 5 estrelas, compartilhar com a galera e acompanhar a gente lá no Instagram. Seus comentários, sugestões, dúvidas são super bem-vindos para a gente continuar evoluindo junto dos estudos. Isso mesmo. E lembrem da dica. Montar as playlists por matéria pode ajudar muito na organização. Para quem está nessa jornada de estudos, especialmente para concursos, muita força e persistência. Como dizem por aí, o compromisso está firmado. Continuem focados, revisem sempre e confiem no potencial de vocês. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Continuem descomplicando o direito com a gente. Fica uma reflexão, talvez. Considerando a rigidez das cláusulas pétreas e a possibilidade de controle das emendas, como a interpretação constitucional consegue equilibrar a necessidade de estabilidade com a adaptação às novas demandas sociais sem ferir esse núcleo essencial? Onde está a linha? Fica aí para a gente pensar. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.